Aqui no estúdio, nosso convidado é o vereador Coronel Sobreira. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Vereador, bom dia. Bom dia, né? Eu acho que vocês têm feito um trabalho aqui magnífico, aqui nessa TV, levando as informações dessa casa para toda a população de João Pessoa, que agradeço o espaço. Vereador, o senhor está no seu primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de João Pessoa e alguns projetos de sua autoria já se tornaram leis no município. A gente tem alguns deles aqui, vamos tentar debater para saber como é que eles estão funcionando na prática. O primeiro deles é o que cria sessões de cinema adaptadas para autistas. Na prática, como é que esse projeto funciona? Nesse caso, seria para os cinemas aqui da capital, não é isso? Isso. Na verdade, esse projeto, inclusive hoje, né, é um dia de homenagem, de reconhecimento a esse público tão especial, né, do Brasil, os autistas. E nós fizemos esta lei, apresentamos esse projeto, foi aprovado aqui, o prefeito sancionou, se tornou lei. E ele funciona da seguinte forma: as sessões de cinema, pelo menos uma vez ao mês, esses cinemas eles precisam adaptar, né, os seus ambientes para que receba esse público específico. Eu, em loco, já visitei, já conversei em alguns lugares aqui em João Pessoa, funciona. E porque, assim, é um outro grande desafio nosso, apresentar o projeto, tramitar como vocês bem conhecem, ser sancionado, transformar em lei e efetivamente essa lei ela funcionar. Então, é algo que também nós nos preocupamos, mas esta lei ela funciona muito bem aqui em João Pessoa. E o senhor também lembrou muito bem que é hoje, né, que é comemorado, aliás, não é comemorado, é o dia de conscientização, dia né, de sobre o autismo. conscientização do autismo, exatamente, seja, dia 2 de abril. É um debate que acontece, e a Câmara já vem debatendo muito esse assunto, já, né, com outros vereadores. Tem outra lei do senhor, que é o Programa Educacional Plante Comunidade. Já está funcionando, já é lei. Já é lei, isso. Esse projeto também, veja que uma das nossas pautas, ela lida com educação, né, das nossas bandeiras, as escolas integrais, né, buscando sempre isso, e perpassa, o plano de comunidade, ele perpassa pela essa questão educacional, né, sobretudo ambiental. João Pessoa sempre foi conhecida, uma cidade, né, do verde, uma cidade muito bem arborizada, uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Então, esse é um projeto para que nós possamos fortalecer a ideia do jovem, a ideia da criança, a ideia do adolescente, em eles entenderem a importância do que é o verde, a importância deles plantarem uma árvore, eles cuidarem daquela árvore e tornar a cidade cada vez mais fria, uma cidade mais oxigenada, uma cidade mais verde. Então, esse projeto também visa isso. Claro que tem um trabalho na Secretaria de Educação, que eles vão fazer toda uma dinâmica para que essa lei ela também possa ser aplicada dentro das escolas do município. O senhor também tem um olhar voltado para as pessoas em situação de rua, e aí tem uma lei de sua autoria que, como essa lei é voltada para essas pessoas, né, já está em prática. Essa lei, na verdade, em agosto, a terceira semana de agosto, a lei propôs isso, é uma semana de conscientização das pessoas que vivem em situação de rua. A cidade parar um pouco, as autoridades pararem um pouco, para que nós possamos refletir por que isso ocorre, como está ocorrendo, o que o poder público pode fazer para esta população específica, se cadastrar, levar de volta a sua casa, a sua cidade, enfim, é algo que a cidade precisa pensar. Então, essa lei foi voltada, sim, para esse público. Eu, particularmente, já fiz, eu vou chamar aqui um termo até militar, policial, já fiz algumas rondas à noite, já sugeri, inclusive, uma sessão itinerante aqui à noite na cidade de João Pessoa, para que nós pudéssemos, né, os vereadores, sobretudo, pudessem conhecer mais essa realidade. Muitas vezes você está em casa, você está no conforto do seu lar, mas muitas vezes você não conhece, de fato, a realidade como essas pessoas vivem aqui em João Pessoa. Perfeito. Tem uma outra lei que é muito interessante, porque a gente já vem observando, não é uma realidade só de João Pessoa, de outros estados, que as repartições, os espaços públicos e privados, eles têm aberto, têm, né, as suas portas
para os animais. Por exemplo, um shopping, que antigamente você não podia levar seu pet, seu cachorro, hoje você consegue passear com ele nesses locais, né? E aí tem uma lei do senhor que disciplina justamente isso, só que no transporte público, e que antes também não existia essa possibilidade. Como seria essa disciplina? Exato. Veja que já é uma outra área, né? Aqui na casa, vocês bem conhecem, né? Nós temos o Guga, né? Que é um vereador assim, que trabalha muito forte essa bandeira. Mas todos os vereadores, eles transitam nessas questões, né? E eu também apresentei esse projeto, foi transformado em lei, basicamente para disciplinar, sobretudo, esses animais domésticos, animais de pequeno porte, como eles podem ser conduzidos nos transportes públicos, né? Muitas vezes você não tem um automóvel, você quer ir um final de semana na casa de um pai, de um filho, enfim, de um familiar, de um amigo, e você quer levar o seu animalzinho de estimação. Então, essa lei foi... O espírito da lei é exatamente esse, é fazer com que as pessoas também tenham essa condição de levar seus animais domésticos nos deslocamentos aqui dentro da cidade de João Pessoa e um disciplinamento dentro dos transportes públicos. Perfeito. Atividades turísticas para pessoas idosas, onde? Parques, praças aqui da capital? Na verdade, o que a gente busca é fazer com que o poder público ele crie situações que venha a possibilitar esse público específico. Veja que a nossa bandeira, né, as nossas bandeiras, né, se você me perguntasse qual é a bandeira mais importante, tem várias bandeiras. Vamos dizer, família é uma bandeira muito importante. Educação é uma bandeira importante, mobilidade urbana é uma bandeira importante, né? Mas veja que eu trabalhei uma lei sobre animais, uma lei agora sobre idosos, uma lei sobre pessoas moradoras em situação de rua, mas essa do idoso é aquele público onde muitas vezes eles não têm muita mobilidade, eles não têm muitas opções de lazer, e aí o poder público ele precisa ver essa população e dizer assim, eu vou criar condições para que esse senhor, essa senhora, ele tem o prazer de sair, fazer um passeio na cidade, em alguns pontos específicos da cidade. Ou seja, o projeto é nesse tom, é visando isso, fazer com que o poder público ele crie condições favoráveis a esse público específico. Pois é, vereador. E o senhor falou aí, a gente só citou aqui 5 projetos que se tornaram leis, né, de sua autoria, mas o senhor está no seu primeiro mandato, já caminhou aí por diversos temas, né, como representante do povo, ou seja, o senhor está chegando em várias classes. E aí, para a gente encerrar a entrevista, eu queria que o senhor fizesse um balanço, já que é seu primeiro mandato enquanto vereador, e a gente já está no 4º ano desse mandato. Dá para fazer essa avaliação aqui? Dá sim. Eu vim da segurança pública, né? Eu trabalhei 30 anos e 3 meses da minha vida dentro da polícia. E a polícia é uma instituição que ela passa a conhecer, diante da dinâmica da sua atividade, ela passa também a conhecer muito os problemas sociais. Então, assim, a Câmara, para mim, foi algo que eu pude compreender mais como funciona, as leis que são elaboradas, as leis que são os projetos que são transformados em lei. Mas, assim, é uma experiência muito rica. Eu costumo dizer, ainda ontem eu citei isso, tem algumas profissões que as pessoas precisam gostar de gente. E eu falei isso numa sessão especial ontem aqui, que foi dado um título, né, a um médico aqui da cidade. Então eu digo, olha, a saúde, as pessoas que buscam essa profissão, ela precisa gostar de gente. A educação, o professor, eles precisam gostar de gente. O policial, eles precisam gostar, porque eles lidam com pessoas. E o político, aí eu entendo, ele precisa gostar muito mesmo de gente, para que eles possam criar leis, né, elaborar leis, projetos, olhando sempre o bem comum, olhando sempre o bem das pessoas, o bem coletivo, e nunca o bem individual. Tá bom. E eu agradeço a participação do senhor aqui no Jornal da Câmara. Daqui a pouquinho tem sessão ordinária, né? Isso. Vai ter debates, enfim, análise de projetos. E um bom trabalho para o senhor, então. Eu agradeço, né, esse espaço e parabéns mais uma vez à TV Câmara. Obrigada.